Bom dia, gente. É um prazer ter vocês aqui na nossa casa. A Record está fazendo 80 anos, então a gente fez essa casa para comemorar com vocês essa trajetória. Tem um pouquinho da nossa história aqui também nessa exposição. Está dividida uma parte aqui com a linha do tempo e ali no jardim vocês podem ver também algumas capas, a evolução das capas de alguns livros da gente. E a gente vai começar agora esses bate-papos com essa mesa que é Caminhos da Escrita. É uma alegria ter vocês aqui, Cláudia Lage e Felipe Franco Munhoz, vou apresentar os dois. E a gente começa a conversar e depois a gente vai abrir também para perguntas da plateia. A Cláudia Lage é escritora e roteirista, autora de Labirinto da Palavra, volume de crônicas sobre escrita, A Pequena Morte e Outras Naturezas de Contos, os romances Mundos da Frase e Corpo Interminável. Esse foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2019. O livro tem como pano de fundo os horrores da ditadura militar. O protagonista Daniel busca a história da mãe, que é uma guerreira que foi torturada e morta. O Felipe Franco Munhoz é poeta e tradutor, lançou este ano Lanternas ao Nirvana, da Record, é um livro que mistura poesia e dramaturgia. Ele é autor também dos livros Mentiras e Identidades. E Lanternas ao Nirvana foi escrito durante o isolamento que ele fez no primeiro ano da pandemia de Covid-19, entre março de 2020 e janeiro de 2021. E como são dois livros políticos que falam de situações emblemáticas, recentes do país, uma pandemia que deixou 690 mil mortos, ainda está viva, e a ditadura que ainda há quem queira de volta. Então, eu queria aproveitar esse tema para a nossa mesa, o tema dos livros de vocês, e queria que vocês falassem sobre o caminho que levou ao tema central do livro, de cada um. Oi, bom dia. Prazer enorme estar aqui nesses 80 anos da Record. Para mim é uma alegria muito grande, porque o primeiro livro foi publicado pela Record no ano 2000, já tem um tempo, e minha relação com a editora, então eu fico feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Obrigada. Desculpa a rouquidão. Prazer estar aqui com você também. E vamos conversar sobre um assunto que eu acho que é a primeira vez, eu acho que no seu caso também, embora a pandemia esteja indo e vindo, mas é a primeira vez que eu falo do corpo interminável, com uma sensação de que está começando a melhorar, sabe, a situação, porque eu publiquei o livro no final de 2019, então já a pandemia logo no início de 2020. E quando eu publiquei, eu já estava, desde 2016, escrevendo o livro, uma sensação de horror, se aproximando. E eu acho que agora é a primeira vez que eu falo do livro pensando, não, ele está começando a se afastar um pouco. Espero que esteja se afastando, que a gente esteja conseguindo dar essa virada mesmo. Mas o caminho da escrita, do romance, foi 2011, quando eu comecei. A gente estava num outro momento político, foi no caminho da Comissão Nacional da Verdade acontecendo, e foi por isso também que eu fui me aproximando desse assunto, especialmente das guerrilheiras, porque na Comissão Nacional da Verdade, no governo da presidenta Dilma, as histórias das mulheres, especialmente, vieram à tona, das guerrilheiras. Então eu acompanhei aquilo, escrevendo e lendo e acompanhando, e aquilo foi me impactando muito. Como escola, mas eu parei de escrever em diversos momentos, por trabalho, eu gravitei daquele lindo ali, um Dedé, e a gravidez foi muito importante também para a escrita desse livro, a maternidade foi importante para a escrita do livro, impactou a forma do livro, impactou a minha forma também. E só para resumir, para passar a palavra para o Felipe, e a gente vai conversando mais, Mas eu escrevi esse livro basicamente no sentimento, até 2016, de que era um livro sobre a memória. Era um livro de algo que já tinha passado,
que eu, através da história da Mãe e Daniela, estava tentando resgatar. A partir de 2016, com aqueles pedidos de retorno à ditadura nas ruas, eu fui sentindo o contrário, que não era um livro sobre a memória, era um livro que falava também sobre o presente. E isso modificou o livro completamente. Em tudo, forma, perspectiva, ponto de vista, estrutura, esteticamente, o meu processo criativo mudou, tudo mudou. E quando eu terminei o livro em 2018, uma semana antes do segundo turno, eu fiz o possível para terminar ali, porque eu sabia que eu não conseguia escrever mais depois. Então esse foi o caminho desse romance. Obrigado pelo convite. Primeiro eu queria agradecer tanto o convite da Record quanto a presença de vocês. Uma alegria especial estar aqui em Paraty, na Casa Record, falando a primeira vez que eu vim a Paraty, para a Flip, assisti, eu tinha 18 anos, na Flip de 2008, e eu não tinha a menor vontade de ser escritor, né? Eu escrevia letra de música, queria trabalhar, viver de música, e aqui eu me encantei completamente com esse universo de livros, conheci alguns autores, e comecei a voltar com muita frequência, e comecei a escrever livros de contos que eu não publiquei, escrevi meu primeiro romance, publiquei, aí comecei a voltar participando assim, de programações paralelas, e de repente ter um trabalho que é hiper experimental na forma e na linguagem, abraçado por uma editora do tamanho da Record, para mim é uma alegria assim, é muito significativo. Eu acho em muitas camadas isso é muito significativo dentro do que está acontecendo na literatura contemporânea, né? Então, você disse do livro ser político. É curioso que não só esse livro, né, o Lanternas, mas os meus outros livros também costumam, Mentiras e Identidades, costumam não entrar muito nessa questão, como se não tivesse uma camada política neles. Que a parte estética, de linguagem, as experimentações, isso acaba sendo muito mais evidente, né? Transparece muito mais. Então, é difícil que alguém comente de aspectos políticos dentro do meu trabalho. E o Lanternas acaba tendo, né, assim, claro, um viés político no primeiro momento, porque eu escrevi num isolamento radical que eu não saí do apartamento durante 300 e poucos dias. E esse texto, todos os textos que compõem esse livro fragmentado foram textos escritos, compostos dentro desse isolamento radical. Então, acho que já de saída tem um viés político, né? Mas também dentro dessa quantidade de fragmentos eu tentei explorar muitas hipóteses de vida, de postura, naqueles mesmos dias nos quais o livro se passa muito claro dentro do livro qual momento se vive, né? Tem a data e após cada texto tem o dia do isolamento de um suposto autor, né? Porque também aí a ideia de autoria, eu estava isolado, né? Mas não necessariamente não precisaria estar, né? O leitor também não... acho que aí tem uma outra possibilidade de interpretação, assim, que é a possibilidade de encarar que o autor estava isolado, compondo aquilo, mas também, enfim, um livro de ficção, né? E os personagens, eles, alguns estão isolados, alguns não estão isolados. Então, eles experimentam a pandemia das mais variadas formas possíveis. Foi até um exercício mesmo de tentar entender possibilidades de existência dentro daquele contexto. Então, acho muito curioso tudo isso, né? Eu acho que tem uma camada forte política mesmo no trabalho, mas ele acaba sendo sempre deixado um pouco de lado por quem comenta, tanto comigo quanto na imprensa, né? Mas acho bacana você ter trazido isso. É um dos muitos elementos que acabam compondo o processo criativo. Eu acho que essa coisa política de você estar isolado, quando a gente estava vivendo um momento
de um governo que não pediu isolamento, né? Era o contrário até, pedir que as pessoas fossem para as ruas trabalhar. E você se isolou. Então, nesse contexto, o seu livro já é político. Sim, reconheço que foi um imenso privilégio também, já trabalhava em casa há muito tempo, então a gente, dentro do nosso pequeno núcleo ali familiar, ter a possibilidade de fazer home office, enfim, a gente conseguiu, né, se proteger enfim. Mas eu acho que também existe um elemento político na transgressão formal também. A própria escolha estética de seguir um caminho que não é a tentativa de fazer uma boa história bem contada, né? Isso nenhum leitor vai encontrar em nenhum dos meus livros. Ainda que eu goste de ler livros assim também, mas eu acho que tem espaço para tudo, né? E o que eu busco é realmente uma literatura. O Manuel da Costa Pinto falou uma coisa muito curiosa, que eu achei interessante quando ele me entrevistou para o Entre Linhas, quando estava lançando o Lanternas. Ele falou que ele acha que é um livro que ele convida o leitor a ter uma participação muito importante na leitura. O leitor ele é um elemento ali dentro do jogo ficcional também. Ele precisa intervir naquele texto para poder ter alguma fruição diferente, e é que acaba sendo única para cada leitor, né? O livro comenta, cita trechos de música que você não escuta, mas como se estivesse criando uma atmosfera. Então, se a pessoa quiser, não precisa, mas se a pessoa quiser, a pessoa pode escutar. E hoje em dia é fácil, né? Tem muitos recursos possíveis na internet para você acessar qualquer uma das coisas que eu cito, né? Tem muita referência, muita música, artes visuais, filme, mas tudo isso é muito fácil de achar, né? Então, também acaba sendo uma literatura possível pelo nosso tempo, né? A gente vive num tempo que é fácil para mim encontrar essas possibilidades de diálogo, essas intertextualidades várias, não só com outras obras literárias, mas também com variadas obras de arte. E é fácil para o leitor também que tiver interesse, né? Então, e se o leitor, por exemplo, procurar essa referência e tentar aliar isso à leitura, ele vai ter uma determinada experiência. E se o leitor não fizer isso, também não tem problema, vai ter outra experiência de leitura, né? Então, eu acho que isso tudo acaba sendo muito político também. São escolhas formais, né? O tempo inteiro isso tudo é muito racionalizado, né? Mas é claro, também tem esse componente que eu tento deixar um pouco borrado, propositalmente, em relação ao governo que a gente vivia. E, felizmente, agora a gente se livrou disso, pelo menos por um tempo. Aproveitando que você está falando do quanto que vocês pensam no leitor na hora dessa escrita? Com essas referências, como você mesmo falou, o leitor pode procurar as referências, né? Sobre o leitor. Mas antes de falar do leitor, eu queria só comentar a fala do Felipe, que eu acho que tem muito a ver também com meus processos de pensamento, interpretações estéticas também, sobre literatura, sobre a escrita, e que tem se tornado, e o corpo deixou isso muito claro para mim, tem se tornado que as escolhas formais, é uma consciência cada vez mais clara, que as escolhas formais são também escolhas políticas. E não necessariamente uma conexão realista no sentido formal também, né? Realista com o que está acontecendo. Acho que você pode trabalhar isso na forma. Então, no corpo, no caso, o seu livro ele é muito fragmentado, e cada fragmento vai para um caminho, né? Tem referências, como a coisa concreta, tem várias referências de utilizar a página como um espaço muito material, esteticamente, no falando. E isso, sim, eu entendo perfeitamente que isso é uma escolha, porque não teria como você, pela sua proposta, escrever uma história com isso meio fim,
dentro daquele contexto esfacelado que a gente estava. Cada dia era um bombardeio que a gente recebia, um bombardeio mesmo. E no meu caso, eu também me senti assim, tanto que o livro ele também se tornou esfacelado, de certa forma, esteticamente, porque eu percebi que não teria como contar aquela história. Foi muito interessante, porque no início eu queria contar uma história de investigação, entre aspas, pensando no Bíblia, né? Que você, alguma coisa vai emergir dali, no final, alguma revelação. Eu percebi que não era nada disso. Eu percebi que não tinha revelação nenhuma, só tinha as perdas mesmo, e que era para escrever sobre as lacunas, a partir das lacunas e não a partir dos fatos. Não tinha fato nenhum, não tinha nada, você não conseguia resgatar nada das histórias de forma coerente. Então, essa ideia da escrita, das escolhas formais, serem estéticas também, se tornou muito consciente para mim com o corpo e está cada vez mais. Em relação ao leitor, agora botando o leitor dentro disso, também para mim foi muito uma experiência muito forte perceber que fazer com que você, como você se relaciona com o leitor, também é uma opção estética e formal. Porque numa literatura mais tradicional, a gente está muito acostumado a explicar, né, a deixar tudo muito ali, claro. Tem um termo da opacidade, que é um termo que é interessante, porque é um termo que coloca o autor num lugar em que ele pode construir uma espécie de linguagem em que o leitor seja convidado a participar, mas não necessariamente a entender de forma racional e imediata. Eu apostei nisso porque muitas pessoas, até pessoas que têm um modo de leitura mais tradicional, falaram que o livro às vezes se torna um pouco confuso, por conta dos narradores que se misturam, né, muitas vezes. E você que às vezes começa a pensar muito bem quem está falando. Mas isso era a ideia. Que esse livro se tornasse uma voz coletiva, ao mesmo tempo individual, são experiências específicas, né, dos personagens, mas em algum momento aquilo é de todo mundo. Então, esse risco de que às vezes o leitor pode não compreender de modo imediato, estava, mas eu também quis que ele chegasse perto. Porque já que é um drama coletivo, uma tragédia coletiva, olha só, tem coisas aqui que dizem respeito a você também. Se fosse uma coisa ao redor do umbigo, eu acho que isso não funcionaria, sabe? Mas como era uma tragédia coletiva, eu acho que eu pude me arriscar dessa forma. Eu tento fazer o melhor livro possível que eu conseguir. Eu confesso que eu não penso muito assim, eu acho que isso me prejudica de algum modo, né? Felizmente eu acho que eu acabo encontrando menos leitores, porque o livro acaba sendo um pouco mais difícil, né? do que a maioria do que as pessoas estão acostumadas a ler. Mas eu faço com muita seriedade e com muito amor também. Então, assim, eu adoraria que fosse encarado mais, assim, como eu gosto de quebrar um pouco a cabeça, né? Mas eu sei que a maioria dos leitores não tem esse hábito, essa vontade, essa disposição, né? Porque leva um pouco mais de tempo, talvez. Mas é o que eu gosto de fazer, até certo ponto é o que eu gosto de ler, né? Então eu também não posso negar essa verdade minha, né? E para facilitar, né? Então, enfim, eu faço um apelo para que leiam e se divirtam. Eu acho que é possível. Da coisa política, eu lembrei de uma história que eu acho que vale a pena mencionar, justamente pensando que eu lembrei depois agora, que não tem a ver com esse livro, tem a ver com o meu livro anterior.
Mas eu contei a sinopse muito rapidamente do livro no Salão Carioca do Livro. Não sei se alguém já foi. É um evento grande, assim, com um público, tem bastante gente que passa, pessoas que assistem um pedaço do bate-papo e vão embora, né? Enfim, tem um trânsito ali, e um público bem amplo. Eu contei a sinopse do livro, uma coisa muito rápida, e uma pessoa disse assim: eu quero ver a hora que o Crivella lê o seu livro. E aí eu dei uma risadinha assim, na época achei que era uma piada. E a pessoa falou: coisa nenhuma, você tem que explodir. Então assim, e uma coisa que não é um trabalho que não é considerado um trabalho político, não é? Assim, então é muito curioso, assim, uma zona meio difícil de entender às vezes, né? Mas é isso, assim, é claro que eu penso no leitor, assim, eu não quero escrever. Às vezes é um pouco cifrado, né? Também, assim, tem coisa em outras línguas, mas eu acho isso tudo esteticamente muito interessante também, eu acho lindo. Uma referência importante de um artista surrealista, apesar de que o meu trabalho não vai para um caminho surrealista, mas um artista surrealista brasileiro, que eu sempre fui muito encantado pelo trabalho dele. Ele chama Otávio Araújo, ele morreu recentemente. Ele foi bastante consagrado em determinado momento, exposição individual no MASP. Eu acho que ele merecia muito ser mais conhecido. E ele teria uns 90 e poucos anos se ele fosse vivo hoje. E o Otávio, ele era amigo do meu pai, por isso eu conheci, assim, tive um contato com ele. Ele era genial, ele morou na Rússia há mais de 10 anos, ele falava russo, ele estudou grego, ele sabia russo, grego. E ele usava alguns elementos dessas outras línguas e de coisas que ele gostava, assim, ele de repente colocava uma partitura do Bach no meio da tela. E eu sempre achei isso tudo muito lindo e um pouco enigmático também. Então, eu acho que, tendo crescido acompanhando um pouco, né, acostumado a ver trabalhos do Otávio e de ter tido a oportunidade de encontrar, conversar com ele muitas vezes, eu acho que isso acabou ajudando a formar também. Foi uma das coisas que fez parte da formação literária, apesar de ser uma coisa totalmente visual, né? Mas esses elementos enigmáticos do trabalho dele, eu achava que abriam às vezes um caminho para você poderia fazer a sua própria interpretação daquilo, vendo a pintura dele, e cada pessoa que observa aquilo entende de uma forma completamente diferente. Então, mas não só o Otávio, né? Muitas outras coisas desse tipo, assim, o cinema do David Lynch, tal. E eu acho que eu fui absorvendo um pouco disso para dentro do trabalho. Então, se tem um caractere em chinês ali no meio da coisa, não é que a pessoa precisa entender chinês. Eu também não leio chinês, não entendo chinês, né? Fiz uma pesquisa ali que, claro, quer dizer alguma coisa. Se alguém entende chinês, vai fazer um sentido diferente. Mas para quem não faz, tem também uma coisa visual, né? O caractere que se coloca significa lanterna. Aí o Rodrigo, meu editor, que foi incrível e deixou totalmente à vontade para todas essas loucuras, né? Ele fez um pedido específico para que ele falou, tem coisa em russo? Ainda vai. Mas em chinês? Ele falou, em chinês não dá. Em chinês, vamos colocar uma nota no final. Ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, é a lanterna. Em chinês. Ele falou, né, porque é a lanterna que sobe. Né? A lanterna aqui. Porque eu pesquisando, comecei a pesquisar muito sobre lanterna, fogo, para tentar colocar umas referências diferentes no livro. E aí eu descobri que teve um general, até cito ele no livro, um general chinês que estava cercado, coisa milenária, estava cercado e ele mandou uns balões. A lanterna chinesa foi uma forma de alerta para dizer que ele estava cercado, que estava em perigo ali, numa situação de guerra. Então era um alerta de aviso. E aí, em determinado momento, eu uso esse caractere chinês.
para simbolizar a fumaça de floresta, porque as florestas estavam pegando fogo, né? Mais ou menos nessa época que eu estava trancado, teve um dia que o céu ficou laranja. Então, enfim, é isso aí. E eu repito essa coisa da lanterna um pouco mais para frente no livro, quando o personagem está morrendo de Covid, e essa seria uma tentativa já na cabeça dele, no delírio dele, de alerta, né? E é representado isso pelo caractere chinês. E o Rodrigo falou, mas não dá, né, chinês, o que a gente faz com isso? Vamos pôr uma nota no final, mas eu também não quis colocar uma nota, assim, isso aqui como se fosse uma entrada de dicionário, assim. Aí eu acho que ficou, um ponto de iluminação, assim, é um pouco velado também, assim, mas indica o que significa. Agora, aí as coisas em russo não indicam, mas eu acho que faz parte dessa fruição estética, né? E eventualmente isso pode fazer um sentido para quem procurar, né? Para quem, enfim, tem caminhos também para ser. Como eu disse mais cedo, hoje tem muitas formas de tudo isso ser acessado. Eu queria aproveitar aí a gente vai falar um pouco de imagem, porque tem essa, além dos caracteres, você também coloca aqueles tracinhos que simbolizam os dias que a pessoa está isolada, né? Aquela marcação de dias. E falar um pouco de silêncios, imagem, silêncio. A Cláudia também falar um pouco das coisas não ditas, né, dos personagens do livro, e também a imagem também tem uma coisa importante no livro, que são a fotografia, né? Queria que vocês falassem um pouco disso, sobre essa questão de imagem e silêncios. A fotografia, o tempo todo meio que eu fiquei lidando com uma realidade real, sim, da própria ditadura, e das memórias em que eu ia acessando. Por exemplo, o livro surgiu de uma foto de uma guerrilheira que eu vi na internet, uma guerrilheira morta, de olhos abertos, uma foto que eu até perdi numa mudança de computador, mas foi bom ter perdido, porque aí eu também tirei aquele vínculo tão real. Então, foi uma imagem, mas foi a imagem que deu origem ao livro. Foi a imagem que fez imediatamente eu, Cláudia, comecei a me perguntar quem tirou essa foto, em que circunstâncias alguém tira uma foto dessa, quem era um fotógrafo, quem era essa pessoa voltou para casa depois de ter tirado essa foto, falou com a mulher, com os filhos, como isso é possível? Então muitas perguntas foram surgindo a respeito daquela foto, e como essa mulher ficou ali naquela situação, o que levou ela ali, quais escolhas dela, o que ela deixou para trás. O livro surgiu basicamente dessas perguntas. E eu fui, depois que eu perdi a foto, eu procurei, não achei, aí de novo na internet não achei, e ela ficou lá. Aí foi bom porque agora eu já tinha a versão da foto na minha cabeça, né, que não era mais a foto. Aquela imagem era uma imagem muito trágica, né? Então, mas a relação com a fotografia ficou. Eu li a Sontag, eu li o Barthes, né, no sentido não de ter um respaldo intelectual ou acadêmico, mas no sentido de procurar o que eles estavam dizendo sobre os sentidos da própria fotografia. O que uma fotografia guarda ali de história, de memória, por si. Né? É um instante congelado no tempo, né? E descolado do tempo. Então eu tentei que cada capítulo do livro fosse esse pequeno instante descolado do tempo, sabe? Esse instante que está congelado e ao mesmo tempo essa opacidade que eu falei, você não consegue desvendar, mas você consegue ter alguma leitura. Então é como se cada capítulo fosse uma pequena foto, e que você, juntando todas as fotos, você pode ter uma leitura do que é o livro. Isso que é essa coisa de você criar uma possibilidade de leituras, né? E não de oferecer uma leitura pronta para o leitor, né? Voltando para o que você falou, tem a ver com isso também. Acho que é uma busca
Só te dando uma palavra sobre o que você disse, dessa situação do Crivella, a respeito, acho que esteticamente o que incomoda é quando você não oferece algo já dito. Então, aquela reação dessa pessoa é uma reação quase como se você já tivesse, digamos, dito mais obviamente que você não disse obviamente. Você não disse nada político, obviamente, mas você disse. E isso foi captado de alguma forma. Imagino que eu imagino que isso é algo muito do nosso tempo. Eu acho que isso é algo que os artistas estão percebendo, os escritores estão percebendo, que é um caminho, já que a gente está falando de caminho da escrita, né? Acho que isso é o caminho. Que eu, particularmente, acho muito importante a gente ter consciência disso. Até para a gente se direcionar e se posicionar e fazer escolhas estéticas mais conscientes. Acho que isso é importante. Agora, só para falar um pouco do silêncio, né? Eu acho que o silêncio é muito presente no livro e ele aconteceu juntando uma questão de conteúdo do livro, da própria história, com essa questão também de escolha formal, que é a personagem da Júlia, que é a mãe desaparecida do Daniel, que ela existia no livro na primeira versão como uma personagem, sabe? Ela existia, tinha cena com ela na guerrilha, na clandestinidade, agindo, vivendo, sendo torturada. Eu escrevi várias cenas, vários capítulos assim. E foi só quando eu tive mesmo uma espécie de bloqueio em 2016, quando teve o golpe, a tirada Dilma. Para mim aquilo foi muito representativo, né? Uma mulher que tinha sido guerreira, que tinha sido torturada, ouvir aquilo daquele homem no Congresso, elogiando o torturador dela, aquilo tudo foi gerando uma angústia muito grande. E quando ela foi retirada, eu olhei para o meu livro e falei, isso aqui não tem o menor sentido, eu não consigo mais escrever. Eu li o livro e falava, o que está errado, né? Eu fiquei perguntando para ele, me diz o que está errado, tem alguma coisa muito errada nesse livro. E eu descobri depois de um tempo que eu não conseguia, eu fiquei uns meses não conseguia escrever. Só lendo e falando, isso não é isso, não é. Quase joguei fora, o Eufrásio eu joguei fora 90 páginas, 60 páginas, joguei fora o livro quase pronto. O que está errado, meu Deus? E um dia eu percebi, lendo de novo, com mais calma, o tom estava completamente errado do Daniel, da menina. Eles olhavam, eles tinham o mesmo olhar que eu tinha até 2016, que era, isso aqui é memória, isso aqui não vai acontecer de novo, eu estou resgatando as lembranças da minha mãe, a história dela, mas eu estou num lugar em que a democracia é um chão firme aqui, no Brasil de 2011, quando eu comecei a escrever. Eu achava isso. E no livro, Daniel, a menina, achavam isso. Embora isso não estivesse dito, porque o livro não tem nenhuma referência direta a Bolsonaro nem nada. Eu nunca consegui escrever isso. Não, isso eu nunca consegui escrever. Por isso que é bom ser realista, né? Porque você não precisa dizer. Estou entrando nesses detalhes sórdidos. Mas o que aconteceu é que eu tive que mudar toda a linguagem, o tom do Daniel, da menina, porque, e também a história dele, aí entra a questão da gravidez como um símbolo de vida, de potencial de vida, de futuro, aqui da menina, né, que ela é engravida, e tudo se torna em risco. O livro, a estética, a estrutura dele está em risco, assim como eu fui me sentindo e todos nós, acredito, também fomos nos sentindo. E a outra mudança, que tem muito a ver com esse silêncio,
é que eu percebi que a Júlia, como personagem, ela não podia ser uma presença no livro, ela não podia existir. Então eu tirei tudo que havia dela escrito. E aí ficou um buraco no livro muito grande mesmo, assim, né? Aqui tinha a Júlia, não tem mais. Aqui tinha a Júlia, não tem mais. E aí ela se tornou uma grande ausência do livro. E aí foram entrando os relatos das outras mulheres, anônimas, né, nesses lugares. Então criou uma espécie de silêncio que ressoava de alguma forma. E eu acho que isso fez o livro mudar completamente. A partir disso, tudo mudou. Eu acho que eu fiquei assim, até espantada como uma questão formal pode ser trabalhada, sabe? De uma forma visceral, até orgânica, porque diferente de outros processos que eu tive, que partia mais de uma ideia e se tornava forma. Isso partiu de uma vivência, de uma experiência. A gravidez, a maternidade, a ditadura, os malucos na rua, tudo foi se cruzando ali e foi tendo foi pulando de mim para o livro, foi tendo uma conexão muito grande. Eu tento explorar ao máximo assim, todos esses recursos. No Lanternas não chega a ter nenhuma imagem, assim, no livro anterior tinha uma foto. Esse eu achei que não era o caso, mas tem muita coisa visual, né? Eu espero usar o máximo de recursos possíveis sempre, em cima do que eu puder escrever, assim, e que se transforme na matéria de livro, assim, eu acho que eu vou tentar usar. Assim. O Parênteses também, que virou curta-metragem, ele era um curta e foi pro livro, ou ele virou curta depois? Não, uma dessas muitas escolhas visuais que tem no livro, o Parênteses ele é um diálogo, né, entre duas pessoas que estão confinadas em apartamentos com janelas frente a frente. Então, estão com medo de sair na rua, mas as pessoas teriam se apaixonado naquele diálogo. Aquela cena que a gente viu muitas vezes na pandemia, né, de pessoas conversando entre janelas. Assim. E aí eu vou ler uma historiazinha assim, com um casal que já teria se formado naquele momento, mas ele é todo circular, então é um texto que não tem começo, meio e fim. O final, a última fala é uma pergunta e a primeira fala é uma resposta, e isso se emenda, né? Então eles estariam conversando dentro daquela janela sem coragem de se encontrar fisicamente infinitamente, né? E como eles estão em janelas face a face, o texto ele é disposto com as falas de um dos personagens está de um lado da página, as falas do outro personagem estão do outro lado da página, e também tem uma configuração mais ou menos como se fosse uma peça de teatro, assim, com rubrica, e isso foi publicado num primeiro momento no Estadão, assim, então tem rubricas, as rubricas ocupam uma página inteira, né? As falas, cada uma está para um lado. E primeiro foi publicado no Estadão, inteiro no Estadão online, um trecho no papel. E aí eu tenho uma amiga, que é a Natália Lage, é uma atriz, ótima atriz, e ela leu quando eu publiquei e me falou, vamos fazer alguma coisa, quem sabe a gente não tenta fazer uma performance disso. Então, e ao mesmo tempo eu tinha um outro amigo que é um pianista, André Memari, excelente pianista, super amigo. A gente estava fazendo chamada de vídeo, aquela coisa também de fazer um Zoom na pandemia, tomar um vinho. E a gente tinha falado, vamos fazer alguma coisa junto, quem sabe? Então tinha essa ideia no ar.
já comigo com o André Memari, e a Natália Lage propôs de fazer alguma coisa em cima desse texto. Eu falei, então vamos chamar o André também, juntou nós três no primeiro momento. Depois a Natália ainda chamou o irmão dela, que é o Alexandre Lage, que trabalha com cinema, com edição de vídeo e tal. E aí foi um trabalho, no final das contas, de nós quatro, só cada um no seu isolamento. A gente conseguiu captar o texto assim, à distância, cada um com uma câmera, né? E a gente bolou uma coisa estética. No final das contas, a gente chama de curta-metragem porque tem que ter um nome, né? Assim, mas está mais para uma performance registrada em vídeo. Né? Muito legal, tá no YouTube, veja. Não tá. Não tá no YouTube. Não tá. Você tem um link secreto. Mas de repente a gente já pode colocar, porque tinha uma coisa de passar alguns festivais, e aí não podia estar na internet. Mas acho que agora já pode ter que ver, conversar com ele. De repente a gente já pode colocar. Mas ele passou em alguns países, passou no museu na Coreia. É uma coisa, tem até mais cara de museu, assim, do que de festival de cinema. Quando passa em festival de cinema, passou em alguns, aí passa na categoria experimental. Mas, enfim, né? Mas aí acaba sendo chamado de curta-metragem, mas é uma performance, foi registrada, assim. Foi uma experiência bacana, assim, a Natália é super competente, ótima atriz, pessoa muito bacana. Você também já passou. Ele fez o André fez o show de abertura há alguns anos, quando era o Lima Barreto, o homenageado. Incrível. Eu vou passar para as perguntas, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria saber se a literatura ajuda a cicatrizar esses traumas da ditadura, da pandemia. Eu acho que cicatrizar, não sei, mas eu acho que cicatrizar talvez não, mas acho que ajuda a gente a olhar para isso, ressignificar e trazer isso à tona e conversar. Acho que a literatura tem sim essa possibilidade de ressignificação, sabe, das coisas. De trazer um olhar diferente, ou de propor uma reflexão, de mostrar que a história não acabou, que ela continua, sabe? Que está em nós, enfim. Eu vejo muito assim, que é algo que tem a possibilidade de fazer uma conexão com a vida, sabe? De não deixar as coisas perdidas lá atrás, esquecidas. Bem, o que a gente viveu na pandemia foi um retrato, assim, se quer um exemplo do que a desmemória, a amnésia coletiva pode causar, foi a eleição desse homem e tudo que aconteceu. Então, é para a gente tomar um choque de memória agora, para não deixar isso acontecer de novo, nunca mais. Infelizmente, eu acho que, coletivamente, eu acompanho o processo como muita gente, fui escrevendo ao mesmo tempo, e o livro que eu achava que era um livro sobre memória se tornou um livro muito atual. Mas não por questões só estéticas, é porque acho que há uma conexão com a vida que a gente perde às vezes. A vida não está no tempo do agora só, né? Acho que é isso que a literatura ajuda essa percepção. Né? Principalmente, eu sinto assim. Eu achei muito curioso, você usou essa palavra de cicatrizar, e eu lembrei, tem um personagem no Lanternas que chama Suposto Mefistófeles. O Suposto Mefistófeles, ele vem do meu livro anterior, que é o Identidades, que ele tem a ver com o pacto com o diabo. Foi por isso que falaram da Crivella, na verdade. Mas o suposto Mefistófeles é o falso diabo, né? E ele tem um problema, uma doença genética, que faz com que múltiplos tumores cresçam numa das pernas dele. E ele passa por várias cirurgias, esse é o cenário do Identidades, no livro anterior. E esse personagem está no Lanternas da Nirvana,
E ele é todo cicatrizado, né? E ele vive um isolamento já no Lanternas Alemãs, que não é exatamente um isolamento. Assim, como eu falei, tem várias possibilidades de existência dentro do livro, né? Uma delas é o suposto Mefistófeles, que não é uma pessoa isolada igual eu estive. Ele tá inclusive se correspondendo com uma outra personagem pela internet, enfim, tentando começar um relacionamento, ele está saindo de casa, né? Mas agora que você falou isso, eu já comecei a imaginar o livro como uma grande cicatriz, talvez. Perguntas? Sumiu, né? Alô? Quem que eu vou ter? Alô? Eu acho que deve ser. Legal estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho. Vocês falaram aí do momento que a gente está vivendo, da terra que viveu, graças a Deus, e houve um período muito mais difícil que os artistas, como vocês mencionaram, que algumas coisas em relação, principalmente em relação ao contexto político, ficou meio que assim, oculto, né? E eu queria perguntar para vocês qual que é o desafio de você escrever na tentativa de passar uma mensagem, mas você ter, se você tem esse receio de alguma forma ser rejeitado, isso criar uma barreira para certos leitores, né? E qual que é o desafio, né, de você tirar de dentro de si para você colocar essas ideias e não ser tão muito clara. Olha, eu acho assim que, pelo menos no nosso universo de leitores de literatura brasileira contemporânea, eu acho que não tem uma resistência tão grande assim a qualquer temática. Eu acho que já é uma coisa muito específica, né? Eu acho que a gente tem poucos leitores, infelizmente. E eu acho que tem uma questão educacional que precisa ser resolvida para que a médio e longo prazo a gente forme muitos leitores que vão chegar até nós, né? Eu acho que tem uma resistência se você pensar num grande público, talvez, enfim. Eu não sei, eu não me sinto bloqueado por razões externas de nenhuma maneira, né? É claro que eu gostaria de ter assim, muitos leitores mais, eu tenho, mas eu acho que passa por essa radicalidade formal também, né? Enfim, uma proposta estética muito, no meu caso, muito evidente, né? E talvez seja um impeditivo. Gostaria que não fosse, mas eu acho que também passa por uma necessidade de que tem muitas políticas públicas, e aí você vai formando aos poucos muitos leitores, né? Quem sabe a partir de agora a gente volte a entrar num caminho de melhoria. Ótimo o que você falou, porque se a gente pensa no cânone, até no cânone, a gente tem escritores mais virados para o experimental, né? Nós temos, o Guimarães Rosa, né? O Oswald, o Romário, o Macunaíma. Acho que para a nossa literatura agora, isso que você falou de aula, a barreira não é o que a gente escreve, não é a gente. A barreira é essa mediação da leitura, que pode vir por meio, sim, das escolas, pode vir por meio das políticas públicas de leitura. E eu trabalhei como professora
professora do segundo ano há muito tempo, eu sou formada em letras, e eu lembro que numa aula de literatura, que é a diferença da mediação, né? Que alguns alunos tiveram resistência aos poemas do hoje, ou tiveram resistência ainda mais adiante a Hilda, ou um texto mais experimental da Clarice. Mas se você apresenta o que aquilo significa no sentido de escolha estética daqueles escritores, se você contextualiza, se você conversa, eles começam a amar aquilo e a ver aquilo como algo muito interessante. Abre, exatamente, faz pá na cabeça. Então aí eles começam a achar os outros mais chatos, eles começam a ter a visão oposta. Ah, não, aquele escritor. Ah, não, como é que eu pude gostar do José de Alencar ou contigo? Aí começa a ter essa variedade de leitura e de interpretação. E realmente é isso. A gente não tem que se bloquear criativamente de forma nenhuma. O que é necessário é ter essa mediação, isso crescer de alguma forma. Né? Teve uma época, na década passada, teve uma explosão da questão da escrita com os blogs. Né? Teve uma grande explosão da escrita e isso levou até uma afirmação de que, em determinado momento, a gente tinha mais escritores que leitores. Né? E que muitos desses escritores não gostavam de ler. Chega a ser um contrassenso. O tempo está passando e tal, e a gente começou a ter uma popularização nos últimos 10, 15 anos das oficinas de escrita criativa. Né? E fazer uma pesquisa sobre isso, eu noto que, mais do que formar escritores, as oficinas de escrita criativa têm um papel preponderante na formação de leitores. Muito legal. Então eu queria saber de vocês, enquanto escritores contemporâneos, se esse é um tema que vocês se detêm, o que vocês acham dessa questão da escrita criativa, inclusive de ter um olhar ainda enviesado na academia para essas oficinas. Eu acho incrível. Eu por acaso, nunca fiz. Nunca fui aluno, nunca dei também oficina. Mas tenho vários amigos que enfim, tanto dão oficinas quanto são alunos. Eu acho que enriquece demais. Vai ter uma possibilidade de troca entre colegas. Eu acho que é um dos muitos caminhos para você achar a sua turma também, né? O que acaba sendo muito importante, e criando vínculos, conhecendo o trabalho dos pares, né? Eu acho que isso é muito legal, é uma coisa muito viva, pulsante, né? Que é importante que quem está começando a escrever, quem escreve, conheça, né? Eu acho que aí a oficina e o professor vai iluminando alguns caminhos, né? Vai apresentando possibilidades de leitura, como você disse, né? Eu acho sensacional. Eu nunca fiz como aluno, né? Assim, mas tive a grande sorte de, por exemplo, fazer amizade com o Marcelino Freire, que é um super professor, e o Marcelino leu o meu primeiro livro e anotou. E, então, assim, não fiz oficina dele, mas eu recebi assim, conselhos preciosíssimos do Marcelino ali em uma leitura anotada. Foi realmente muito bom. Outra pessoa que fez isso foi o Humberto Werneck, com o meu primeiro livro. Então, assim, pessoas que eu conheci por acaso. Os dois eu abordei aqui em Paraty, com o original. Tem um original. Nas esquinas de Paraty. Nas esquinas de Paraty, poderia ler. E tive a felicidade de receber os originais anotados, né? Tanto pelo Humberto quanto pelo Marcelino. E os dois deram dicas que eu guardo até hoje e aplico as dicas conscientemente. Eu lembro de coisas que eles disseram ali, né? Coisas que eles corrigiram no meu texto. E eu uso. Então, evitar algumas cacofonias. O Humberto é muito preciosista com essas cacofonias. Tem coisas que eu não escrevo, porque eu já sei que vem uma cacofonia que deixa o texto mais musical. O Marcelino, em contrapartida, riscava algumas coisas e dizia: está explicando demais, coisas do tipo assim.
várias ideias assim, que agora fazem parte do que eu escrevo, né? Então, assim, eu não fiz oficina, mas tive essas dicas muito preciosas, né? Eu acho que o Humberto não dá oficina, assim, mas o Marcelino dá muito, né? E foi muito legal, foi muito importante para mim. Eu acho incrível, eu sou super a favor. Eu tenho uma experiência com oficina, porque eu trabalho com oficina desde que eu saí da escola convencional, de ensino convencional. Eu comecei a trabalhar com as oficinas livres, né? Isso já tem tempão. Tempão, acho que foi 2005 que eu comecei. Muito nessa intenção de sair desse lugar do decoreba, né? Que você acaba trabalhando com literatura de uma forma engessada nas escolas, né? E eu queria realmente trabalhar, como você falou, a leitura e a escrita, vindo de um lugar muito conectado à criação, e não conectado ao estilo de época, sabe? A palavra-chave. Isso me engessa muito, né? Então, eu fui e não me arrependo de ter saído desse lugar, de ter ido para esse outro lugar, porque as oficinas de escrita criativa me trouxeram coisas maravilhosas que contribuem para a minha escrita. Primeiro, a noção do processo, né, que foi a primeira coisa que eu percebi. Eu fui percebendo isso em mim, fui percebendo isso nos alunos, que é o processo do entendimento, né? Você falou que o Marcelino fez uma anotação, aí você começa a entender, realmente aqui estou explicando demais, então isso eu vou levar comigo. Tudo que você escreve, você já carrega isso, né? E essa noção de que a escrita é um processo, é uma descoberta, é uma travessia, é uma experiência, seu olhar vai mudando, você vai mudando na medida que o seu olhar muda, sabe? O seu texto vai mudando e você vai percebendo o que você pode ter que deixar de fora, o que é precioso ali, o que vai percebendo quais são os elementos que constituem o seu texto e que te constituem também como pessoa. Então, essa conexão, que para mim é cada vez mais forte, né? Autores e escrita, ela se fortalece muito na oficina, na troca, no olhar do outro, no seu próprio olhar. Então, uma pessoa começa a oficina de um jeito, ela termina de outro completamente diferente. Desse processo, sabe, de percepção da própria escrita, da escrita dos colegas e da leitura dos textos que a gente vai percebendo, então eles vão percebendo. Então, você vai percebendo, antes eu li esse texto da Hilda Hilst, por exemplo, e eu não tinha entendido nada. Agora eu entendo que ela trabalha o narrador, que ela destrói o narrador. Não tem narrador na Hilda. Cadê a voz do narrador, aquele narrador formal que centraliza, que organiza? Cadê? Não tem. Então, isso não se torna uma maluquice. Essa escritora é maluca. Não, isso se torna uma observação das escolhas estéticas dela. Então, isso também vai fortalecendo as suas escolhas, né? Então, eu acho incrível as oficinas. São muito importantes e me ajudam muito também na minha escrita, porque eu vou percebendo também melhor o meu caminho, as minhas escolhas, né? É por aí. Hoje se fala muito em lugar de fala. Eu pergunto se na criação de personagens isso pode arrastar esse desenvolvimento, a desenvoltura do personagem, essa preocupação com o lugar de fala. Meu ponto de vista é que o escritor tem que ter uma liberdade total de não se importar de jeito nenhum com uma possível crítica a respeito do lugar de fala, porque o papel da ficção é justamente esse, né? Quer dizer, não que tenha um papel também, mas tem que ter essa possibilidade de liberdade criativa total. Então eu não penso, meu livro anterior, tem um personagem transexual, não me importo de maneira alguma, assim, com o lugar de fala. Eu acho que a gente tem que tomar os cuidados, né, assim, claro, né, mas uma possibilidade irrestrita de representar, de dar voz
para seja lá qualquer possibilidade de ser humano. Eu acho que a literatura, se o autor pensar nisso, se colocar qualquer barreira colocada, esse tema não, isso aqui porque não vão gostar, eu acho que está fadado a um fracasso como obra de arte. Pode até virar uma outra coisa, pode ser interessante, inclusive, mas com uma obra de arte assim relevante, eu acho que assim, muito difícil dar certo. Acho que concordo com o Felipe que o lugar de fala na ficção não é muito um termo da ficção, o lugar de fala, da literatura ficcional, é um termo sociológico, só que se tornou um debate, né, atual. Tem vários aspectos aí que eu penso muito nisso, acho que é interessante você trazer isso também. Ao mesmo tempo em que o lugar de fala é sempre lugar, eu sempre vou falar com uma mulher branca, como uma mulher branca. Eu acho que essa é a consciência que a gente tem que ter, a responsabilidade. Eu posso falar de pessoas que não são mulheres brancas, mas nesse lugar que eu sou uma mulher branca, eu não posso querer tomar essa voz. Acho que essa é a questão. Porque, por exemplo, muito se foi dito que as histórias eram contadas por homens brancos, as histórias dos negros, as histórias dos indígenas, falando do Brasil. E é verdade, não pode, a gente tem que ouvir as histórias de quem as vive. Esse é o olhar sociológico do lugar de fala, que é tão interessante. E por isso que a gente tem tido nos últimos anos essa explosão de livros, né, da literatura negra e da literatura indígena também. E tem que ter, esse é o ponto, o espaço que se dá. Não é bem o que Deus não fazer, mas é um espaço que tem que ter. A gente tem que ouvir todas essas vozes. Não vai só um escritor branco escrever sobre essas vozes, não tem o menor sentido. E essas vozes devem ser o que elas quiserem. E elas devem ser o que quiserem, exatamente. Então, essa liberdade de ser o que quiser, eu acho que é o ponto. Né? Porque aí também não cria uma distorção. Eu não posso ter um personagem transexual. É claro que você pode. Claro que você pode. Eu escrevi uma novela em que tem vários personagens negros. Eu não poderia escrever a história do Brasil, do Rio de Janeiro, da primeira geração após a Abolição, esse confronto entre negros e brancos, os negros lançados na rua. Eu não posso pensar sobre isso? Posso. Mas tem que ter esse meu lugar. E principalmente questionando a branquitude, não é? Claro, porque é a grande questão. Então, esse é um pensamento, e para mim eu cheguei nesse lugar de reflexão, sabe? Que não é uma distorção do lugar criativo, que a gente tem essa liberdade. É uma pergunta um pouco mais para a Cláudia, sobre o livro dela, O Conflito Iluminado. Você falou aqui um pouco já de como ele é meio fragmentado, eu acho que isso dialoga também com a questão da memória. Perfeito, eu queria entender um pouco o seu processo em si, porque como ele é tão quebradinho, assim, fragmentado, como foi escrever ele, assim, sentar, fazer 3 capítulos, como é isso? Porque realmente a leitura é um pouco assim, o que eu acho ótimo. Mas eu queria entender na hora de fazer, assim, como foi. Teve uma hora que eu juro que teve uma hora que eu olhei para o livro e falei assim, não estou entendendo. Isso é o ponto. Agora eu conheço, tenho outra visão. Mas durante o processo criativo, eu tive que lançar mão de várias coisas para me ajudar a ter uma visão do livro. Porque realmente, a partir do momento que ele ficou quebrado, né, muito quebrado, como 2016, que as histórias das mulheres foram entrando no livro, eu tive um fio condutor para mim, que me ajudou, que foi a história da Daniel Melina,
que esse foi o fio condutor. Não que seja uma história com início, meio e fim, mas é uma história em que coisas acontecem, né, numa certa progressão, e por mais que seja para frente, para trás, de memória, né? Mas, sim, eu tive que várias vezes lançar a mão daqueles recursos dos roteiristas, né, de fazer os cartõezinhos. Só que eram cartõezinhos não dos eventos, né? Cartãozinho em memória, como você falou, e aí eu dei nomes, ruídos, que eram essas entradas na terceira pessoa, que eram como flechas de memória. Então eu fui vendo também um certo espelhamento, eu acho que isso me ajudou muito, o espelhamento entre um capítulo e outro, um espelhamento não muito óbvio, assim, no sentido de continuação, de história, mas um espelhamento daquela experiência espelha algo para a experiência do Daniel, sabe? Ele acha que ele encontrou a história da mãe, mas aí veio uma contradição dizendo não encontrou, porque a história de uma outra mulher não é a mãe. Então é uma busca, isso se tornou meio que uma progressão subterrânea no livro. Você acha, será que é? Será que é a mãe? Não, não é, porque aí vem uma coisa contraditória. E na verdade nunca é. E aí eu acho que esse sentimento de nunca é, quando os leitores têm esse sentimento, eu tive na escrita de uma certa tristeza, né? E aí talvez o entendimento do livro, esse esfacelamento vem aí, sabe? Que é por isso que é esfacelamento, porque não existe essa possibilidade. Acabei de dar um spoiler completo, né? Agora todo mundo quer comprar um livro. Gente, obrigada pela mesa, obrigada pela conversa. Vocês aqui. Obrigado. Agora eles vão ficar aqui à disposição se vocês quiserem comprar o livro deles. Está vendo ali os livros, né? Eles podem autografar. Estão aqui. Tá? Obrigado pela Obrigada.